Oi, gente, meu nome é Sofia e eu queria compartilhar com vocês um livro que mudou minha perspectiva de vida. Acho que tem uma mensagem muito bonita, reflete muito sobre a vivência de ser mulher. E o livro é Circe. Ele é um livro relativamente conhecido, de uma autora conhecida que é Madeline Miller, que já escreveu outros livros muito famosos, como A Canção de Aquiles, um do New York Times. Ele é um livro de fantasia inspirado na Odisseia e volta ao redor da personagem Circe, que é uma personagem real na mitologia greco-romana, que é filha de Titãs e é uma bruxa. E o livro, ele tem algo que é muito singular dele, que, olha, me pegou muito de surpresa por ser um livro de fantasia. Tu não espera que a narrativa seja tão introspectiva e tão poética. Eu acho que isso tem muito a ver com a ambientação dele, uma vez que fala muito sobre o tempo que a feiticeira Circe passou em Eana, exilada, uma ilha onde ela estava exilada por ser uma bruxa, mas na verdade era pra meio que pagar os pecados do próprio pai. Enfim, ela lida muito com a solidão, mas não com a solidão no sentido limitante, e sim libertador, uma vez que ela não se encontrava e não conseguia encontrar a sua própria voz dentro do seu círculo familiar. Ela era muito diminuída. Então, ela encontra a sua liberdade justamente longe de outras pessoas. É sobre introspecção e conhecer a si mesmo, e eu acho que é uma jornada de conhecer a si mesmo como pessoa e como mulher. E esse livro tem uma passagem muito linda e muito corajosa sobre maternidade. E também nunca vi isso numa fantasia antes, porque eu acho que não é geralmente o foco de livros e de histórias fantásticas. Mas esse livro explora especificamente as relações da mulher, da Circe, né? Como mulher ao redor do mundo. É a relação dela na maternidade, a relação dela com a mãe dela, a relação dela com o mundo. E antes que alguém diga, ai, misandria, porque ela odeia os homens, não. Esse livro, ele tem uma visão também muito gentil dos homens. E eu acho que ele é uma reflexão sincera. Ele critica quando precisa criticar e ele exalta as qualidades. Tem uma passagem desse livro que me marcou muito, que é, eu não vou dizer exatamente sobre quem ela tá falando, mas é a diferença do pensamento dela como mulher comparado a um homem, ok? E ela fala: eu amava suas certezas, seu mundo que era um lugar simples, de ações corretas nitidamente separadas das erradas, de erros e consequências, de monstros derrotados. Não era o mundo que eu conhecia, mas eu viveria ali enquanto ele me permitisse. Claro que a pessoa com quem ela fala não é necessariamente um marmanjo. Ele tem um certo grau de inocência que ela busca identificar aqui, mas essa frase me chamou muita atenção porque ela se relaciona muito com uma questão que eu vejo muitas mulheres na minha vida terem, que é o fato delas serem tão empáticas e terem tanta compaixão e usarem um raciocínio tão lógico na hora de resolver problemas, que elas têm dificuldade de ficar bravas com as pessoas. Que é o meu caso também. Tu compreende tanto o outro lado, tu entende tanto de onde vem a raiva e os problemas dos outros, que tu simplesmente não consegue ficar genuinamente brava. E isso é cansativo, porque tu também tem direito de sentir os sentimentos, e sentir os sentimentos muito eloquente. Esse livro, ele pontua coisas que muitas vezes a gente não verbaliza nem na nossa mente, a gente simplesmente não consegue identificar. Eu acho que ele é uma leitura muito interessante. Ele me serviu principalmente como um guia no momento que eu me sentia muito perdida. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, hoje muito menos, mas eu ainda lido com um pouco disso. Eu acho que muitas pessoas lidam no fundo. E não só isso, eu sempre fui considerada uma pessoa extremamente sensível. E por ser extremamente sensível, existe um certo estigma de que tu é vulnerável demais. Então,
ver uma personagem forte, porém sensível, é refrescante. E entender a jornada dela, entender a forma que ela se torna mais calejada ao longo da história, é ver a nós mesmos crescendo. Ele não trouxe só uma certa luz a questões da minha vida que eu estava com dificuldade de compreender melhor, mas também ele me trouxe um certo grau de independência emocional, que ele trabalha bastante com isso também, sobre depender dos outros, até que ponto tu deve depender dos outros, como os outros estão se sentindo, não necessariamente em relação a mim, mas se aqueles que eu me importo com estão se sentindo bem, estão bem de modo geral, e eu faço de tudo para agradar eles. Mas eu percebi que a minha paz também deve ser uma prioridade da minha vida. E que eu nunca vou conseguir escutar minha própria voz se eu estiver o tempo inteiro só ouvindo os outros. Porque todo mundo parece maior do que eu, todo mundo parece melhor do que eu, e todo mundo parece mais apto e mais corajoso e melhor em ser mulher, em ser humano, que muitas vezes a gente esquece que ninguém tá vivendo a nossa vida senão nós. Então, não tem muito como fugir de nós mesmos. Não tem muito como fugir de Ana, da ilha. Então, o melhor que a gente pode fazer é entrar dentro dela, encontrar a nós mesmos dentro dela e ouvir daquela vastidão, que parece ser uma solidão, a nossa voz. E daí nós podemos mostrar ao mundo quem nós somos e que nós não precisamos dar ao mundo nada em troca, apenas viver nele e ser feliz e poder experienciar a vida de uma maneira muito mais leve do que carregando hipoteticamente o mundo inteiro nas tuas costas. E como considerações finais, eu só quero deixar claro que eu não falo sobre o que nós devemos ao mundo, sobre como nós não devemos nada ao mundo. Na verdade, nós devemos como seres humanos e habitantes da Terra enfim, a tudo que a gente causa no ecossistema. Mas eu digo como mulheres, a nossa presença, ela não precisa ser justificada. E nós temos valor em nós mesmas. Nós não precisamos ser úteis para termos valor. Eu acho que Circe mostra muito disso. Porque a personagem, ela é criticada desde a infância por não ter valor. E quando ela traz esse valor, quando ela dá esse valor ao mundo, ela percebe que não é isso que faz as pessoas realmente verem ela com respeito, mas é ela encontrar a si mesma e a sua voz e entender a si mesma, porque eu não sei se existe sempre uma relação de amor com ela mesma, mas uma relação de compreensão de quem ela é. E por mais que amor próprio seja uma coisa vital para nós, ainda é sempre uma jornada. Ele não é uma linha de chegada. E, portanto, é flutuante. Acho que a gente não tem que estar sempre 100% pensando em amor próprio, mas sim em compreensão de si mesmo. E é isso que Circe traz. Essa compreensão de quem nós somos, porque ele é uma jornada muito introspectiva e muito interessante. Por isso, leiam Circe. É muito bom. Eu diria para vocês copiarem exatamente isso aqui, porque eu queria poder imprimir do jeitinho que está esse livro. Do jeitinho que está esse livro, com essas marcas de umidade e de água, porque isso também traz uma certa ambientação por livro. E com as coisas que eu marquei aqui, porque eu sou muito engraçada. Mas é isso. Eu acho um livro muito legal. E ele tem uma experiência muito única de leitura. Então é isso. Espero que gostem. Beijos e vivam uma vida feliz. Sei lá como é que se termina um vídeo.